Então, quer dizer, 2018 foi realmente um ano de muitas mudanças, né? Tivemos a mudança de presidência e com isso veio muitas e muitas outras mudanças. Agora, será que essas mudanças foram para positivo ou para negativo? É isso que vai me ajudar a responder hoje, aqui no nosso programa Speakers de hoje. Então, pessoal, estamos prontos? Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Speakers. Eu sou a Euleli de Brito e hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acho que muita gente já tem comentado aí em casa também, que é sobre política. Nós já estamos na reta final do nosso ano, então por isso nós aqui da produção dos Speakers decidimos fazer um resumo político. E para nos ajudar nessa missão temos aqui Faria de Cameria, que é comentarista e analista político também, não é? 2018 com certeza foi um ano marcado pelas mudanças políticas que ocorreram no nosso país e uma delas, e a mais importante, foi a nossa mudança de presidente. Até agora, como é que tens avaliado o processo, né, de mudança de presidente? Olha, era um momento, agora uma mudança que já devia ter acontecido há algum tempo. A análise que tenho sobre essa mudança é de que ela é positiva. Chegou um bocadinho tarde, não é? Um bocadinho atrasada, mas foi uma mudança que todos nós precisávamos. Era necessário um novo ar, uma nova forma de pensar, de governar, etc, etc. E até agora, quais são as principais, fazendo assim uma comparação, Exato, do nosso antigo presidente, José Eduardo dos Santos, e o novo presidente, quais são as principais diferenças que conseguiu ver nesse período de tempo? Olha, nesse período, estamos a falar de cerca de um ano, uma das principais características que se ressalta no governo de João Lourenço é a sua abertura para a sociedade civil. Não é? Na antiga governação, tínhamos uma governação onde não existia o emissor nem o receptor, existia apenas o emissor. Ou seja, o antigo presidente tinha uma governação, não é, muito característica própria, onde ele dizia as coisas e a população ouvia. Já na governação de João Lourenço temos uma governação mais inclusiva. A João Lourenço dá-se inclusive o luxo de receber jornalistas para perguntarem o que quiserem e de ouvir a sociedade civil. Essa é das principais diferenças entre a governação anterior e a nova, agora liderada por J.Lo. Assim que João Lourenço entrou, uma das coisas que temos notado são as viagens. Como é que... Para que servem, assim, explicando para o pessoal lá de casa, essas viagens têm tido, qual é o principal propósito? Olha, o principal propósito dessas viagens de João Lourenço é, na verdade, criar uma nova imagem do país a partir do exterior. João Lourenço procura novos parceiros, procura abrir o país aos investidores estrangeiros, tanto privados como públicos. Na verdade, essas viagens têm essa importância. É uma forma de mostrar Angola, de mostrar a nova face da Angola, não é? E criar novas amizades que possam resultar em investimentos para o país. É isso que significam essas viagens. E até agora não é mero turismo. E até agora tem corrido tudo bem e a maioria dessas viagens ele volta sempre com algum empréstimo, a maioria delas não é algum empréstimo ou alguma promessa de investimento de certos países. Sim, é verdade. É que o mundo fora, tanto a Europa, a América, até mesmo a Ásia, eles sempre viram Angola como um país com grandes potencialidades para investir. Sabe que nós somos um país rico em petróleo e outros recursos minerais como o diamante. Então os países sempre desejaram fazer investimentos em Angola, mas até a entrada de João Lourenço, Angola estava fechada para quase tudo. O investimento privado era dificultado por leis que em nada nos ajudavam, mas prejudicavam. Por exemplo? Por exemplo, a lei do investimento privado era uma lei que fazia com que os investidores acabavam abandonando, fugindo de investir em Angola, porque a burocracia, o processo era tão demorado, tão complexo e era desvantajoso até certa medida para os investidores. Então já João Lourenço, ele faz com que tudo isso pareça bem mais fácil, deu abertura ao país, agora temos aí os vistos facilitados e a própria lei do investimento privado foi renovada para facilitar o investimento aqui dentro do nosso país. E falando um pouco dessa diplomacia que está acontecendo nesse momento,
nesse momento aqui em Angola temos a visita da diretora-geral do FMI. Exatamente. O que nos diz essa visita? Olha, Christine Lagarde está cá em Angola, não é? E ontem discursou juntamente com o presidente João Lourenço, não é? A partir do Palácio Presidencial, do Jardim do Palácio Presidencial. A visita dela em Angola significa credibilidade, não é? Significa que as instituições, nesse caso, nomeadamente financeiras do mundo, começam a ver Angola com outros olhos. Então, a visita da própria, ou a presença da própria Christine Lagarde aqui em Angola vai motivar investidores estrangeiros, vai motivar o mundo a olhar a Angola com outros olhos. É uma forma de dizer, olha, nós, o FMI, com as nossas regras rígidas, não é? Estamos a apoiar Angola. Façam o mesmo. É isso que essa visita da diretora do FMI significa para Angola. É a nova credibilidade que Angola ganhou e investimentos. Ontem mesmo João Lourenço anunciou que já tínhamos dos 3,7 milhões, se a memória não me falha, já temos agora $1 bilhão, ou seja, 1.000 milhões de dólares já na nossa conta bancária. Mas será que esses empréstimos em algum momento podem vir a ser prejudiciais para Angola? Por exemplo, hoje, acho que um dos temas principais que vai se falar na conferência com o presidente será a dívida com a China. Sim, sim. Como é que esses empréstimos podem vir a ser benéficos ou mal para Angola? Para Angola. É o seguinte, todo empréstimo ele pode ser desvantajoso para um lado, no caso, o lado de Angola. Mas no caso do investimento ou do empréstimo que o FMI está a fazer a Angola, eu não vejo desvantagens, ou seja, não será perigoso ou terá desvantagens para Angola, a não ser que a nossa gestão deste dinheiro possa ser uma gestão errada, como a gestão de outros fundos que o país já recebeu no passado. Se fizermos bom uso deste dinheiro, e aliás ele será supervisionado pelo FMI, não creio de modo nenhum que seja desvantajoso para Angola. Antes, pelo contrário, irá nos ajudar a trilhar os caminhos da gestão financeira, não é? Como deve ser feita para um determinado Estado. Mas no que concerne a outros países, não provoca uma certa dependência dos mesmos? Não provoca uma certa dependência. O que esses empréstimos trazem é como se a gestão fosse dividida entre o Estado e a entidade que está a emprestar, no caso o FMI. Por que o FMI faz isso? O FMI não quer de modo nenhum que recebas dinheiro e o dinheiro seja mal aplicado. O FMI quer ter certeza de que você depois tem capacidade para devolver esses fundos e capacidade para geri-los de forma adequada. Daí a gestão ser, em termos práticos, repartida entre a entidade que pede o empréstimo, no caso Angola, e o FMI. Okay. A abertura internacional com certeza foi uma das mudanças que nós sentimos a curto prazo. Agora também tivemos as operações. O que dizer sobre elas? A Operação Transparência e a Operação Resgate, eles têm os seus pontos positivos. Até certo ponto era preciso botar alguma organização no país. Olhando para a Operação Transparência, repare que a indústria diamantífera do país quase que estava na mão de estrangeiros e singulares. É preciso perceber que os diamantes e outros recursos naturais pertencem ao povo angolano, é de todos nós, é riqueza nossa. E a sua exploração estava a ser feita de forma indevida por estrangeiros, por generais, por pessoas com alguma influência política dentro do país. Não pode ser feito dessa forma. Um país que se preze não tem os seus recursos à mercê de qualquer um. Devem ser geridos como deve ser. Então, através desta operação, o governo conseguiu devolver sobre a tutela do Estado muitos locais onde eram explorados recursos naturais. Conseguiu também recuperar milhões e milhões de dólares, não é? Isso em diamantes e outros recursos, e acima de tudo voltar a gestão para o Estado. Repare que aqui em Angola qualquer um tinha um poço para cavar diamantes nas lundas, o que não é certo. Olhando para a outra operação, que é a Operação Resgate, eu vejo ela com bons olhos. Tenho críticas para fazer,
por exemplo, acho que ainda não é a altura, o país ainda não está preparado o suficiente para tirar a zungueira da rua. É claro que as zungueiras fazem o seu comércio, às vezes, em sítios inapropriados. Mas há aqui que encontrar um meio termo, de formas a que essa operação seja feita não para trazer mais desvantagens, mas sim vantagens. Porque repara, tirar uma zungueira da rua também significa tirar o pão dela, tirar o pão do filho, tirar a escola do filho, que consequentemente transforma-se no futuro delinquente. Ok. Essas operações resultaram na detenção de alguns nomes influentes aqui. O que tens a dizer? Falando propriamente da detenção do filho do ex-presidente José Eduardo Zenu. No caso. Isso tem a ver com a corrupção, não é, que se instalou no país. Sabe que Zeno era o presidente do Fundo Soberano Nacional. Todo o Fundo Soberano do país esteve sob gestão de Zeno durante o tempo que ele esteve à frente. Mas a gestão por ele aplicada ao fundo não foi das melhores. O que motivou não é sua exoneração pelo atual chefe de Estado, João Lourenço. Consegue contextualizar assim, de forma bem rápida? Sim. Qual foi esse processo? O que eles fizeram que resultou nessa detenção? Olha, o que nos chegou através da imprensa e através dos anúncios feitos pela própria presidência é que parte desses valores do Fundo Soberano Nacional acabou sendo investido em paraísos fiscais, em negócios que em nada beneficiavam o país. Eram negócios que beneficiavam propriamente os próprios. E, consequentemente, para mirar em algo mais objetivo, temos a questão dos 500 milhões de dólares que foram, inclusive, desviados com pretextos errados, não é, dos cofres do Estado para o banco em Londres, onde, com a ajuda do governo britânico, acabamos recebendo, ou seja, acabamos tendo o dinheiro devolvido. Isso se chama simplesmente corrupção. Tirar o dinheiro dos cofres do Estado, fazê-lo passar em caminhos próprios, até chegar a instituições estrangeiras, em outras formas, terra a terra, tirar do cofre do Estado e esconder fora. Sim, então, como estava a dizer, então essa luta contra a corrupção, qual é a visão, qual é o resultado que nós sentimos sobre isso? Como é que a Angola agradece nessa forma? Olha, a população em geral, parece que ainda é cedo, não é? Ainda não começamos a sentir os efeitos desse processo, mas a longo prazo, não é? Nós poderemos sentir os efeitos, porque todo esse dinheiro, não é, que acabou sendo transferido para fora de forma ilegal, também acabou sendo adquirido de forma ilegal, poderá ser aplicado no nosso país. Repare que estima-se em cerca de 30 bilhões de dólares, não é, parte do dinheiro que se encontra no estrangeiro. Você tem noção o que se faria com 30 bilhões de dólares investidos em Angola? Deixa-me lhe dar uma ideia que a cidade tecnológica russa, onde todos os investimentos tecnológicos são feitos, foi um investimento do governo de 3 bilhões de euros. 3 bilhões. E nós temos 30 fora, nas contas de pessoas singulares, dinheiro tirado de forma ilegal do país. Então, quando esse dinheiro regressar, e já começou a regressar de alguma forma, poderemos sentir os efeitos com novos empregos, novas empresas, novas aplicações feitas pelo Estado para beneficiar a população. E a segurança que também passa para a comunidade internacional, não é? Exatamente, não é? A imagem que passamos é de que somos um país organizado, que não compactuamos com a corrupção e que queremos que o mundo nos vê dessa forma, como um país íntegro que está disposto a trilhar os caminhos da democracia como deve ser. Ok, então pessoal, essa foi a nossa primeira parte, a conversa já está muito boa. E para a segunda parte nós vamos falar um pouco sobre aquilo que se diz sobre a perseguição à família dos Santos. Será que existe? É isso que o nosso analista aqui vai dizer, não é? Não saia daí, voltamos já já.
Estamos de volta para a segunda parte do nosso resumo político. Estou aqui com Faria de Cameria, analista político. E saímos com a promessa de falarmos sobre a perseguição à família dos Santos. Exato. Considera que existe uma perseguição? Não há nenhuma perseguição, nenhum ajuste de contas. O que João Lourenço, o que o novo governo está a fazer, não é? As exonerações feitas por João Lourenço, são exonerações feitas a cidadãos angolanos. Não podemos continuar a vê-los como filhos do antigo presidente dos Santos, não. Eles são cidadãos angolanos. De alguma forma, se trabalharam bem ou mal, de alguma forma podiam ser exonerados. Essa possibilidade existe. Então, do meu ponto de vista, não é? A nova nuvem de que a família dos Santos está a ser perseguida, do meu ponto de vista, é uma visão errada que se tem do atual presidente. Quando um presidente é eleito em toda a parte do mundo, ele é livre de formar o seu governo. Ele é que sabe com quem deverá trabalhar. Não importa se você é ou não filho do antigo presidente. Se você não cabe no meu governo, eu exonero, coloco alguém. Aliás, todos precisam trabalhar com pessoas a quem acham capazes. E isso é que aconteceu com a família presidencial. Zeno foi exonerado do Fundo Soberano Nacional, Isabel dos Santos da liderança da Sonangol, a Tchizé e o Coriondu da liderança, passo o termo, da televisão, do canal 2 da televisão pública de Angola. Não é? Isso pareceu perseguição, mas a questão que eu faço é a seguinte: é normal colocar a maior empresa do Estado nas mãos do seu próprio filho quando você é presidente? É correto colocar o Fundo Soberano Nacional nas mãos do outro filho? É correto colocar a TPIA ou um dos canais da televisão pública nas mãos de outros filhos? Se isso é correto, também é correto exonerá-los. Então não há nenhuma perseguição. Será que até que ponto as exonerações passam a ser excessivas ou todas são necessárias? Do meu ponto de vista, e aliás em termos políticos, todas as exonerações feitas até agora, João Lourenço as achou necessárias. Ele é o titular do Poder Executivo, foi ele quem foi eleito presidente do país. Ele decide quantas pessoas deve exonerar e quantas devem permanecer. Conforme pode notar, existem pessoas no atual governo que trabalhavam ainda na altura do antigo presidente. João Lourenço achou conveniente as manter. Agora, se elas são exageradas ou não, isso cada um tem sua opinião, mas do ponto de vista de João Lourenço, que é o que vale, na verdade, elas são necessárias. Uma das exonerações que gerou grandes polêmicas foi exatamente a exoneração da Isabel dos Santos, a exoneração de Zeno e a exoneração das chefias militares, porque existia uma lei que proibia que as chefias militares fossem exoneradas num período mínimo de 5 anos. João Lourenço revogou essa lei e exonerou as chefias militares. Ele é o novo presidente, é o novo chefe do executivo, ele precisa colocar para a sua segurança pessoas que confiam. Percebe? Ok. E agora, falando ainda sobre a família dos Santos. Exato. Enquanto João Lourenço estava em Portugal, aqui, nesse caso, estava a acontecer uma outra conferência. Exatamente. O que dizer sobre as declarações do ex-presidente? Do meu ponto de vista, foram inoportunas, não é? Principalmente na ausência do titular do Poder Executivo, com o atual clima de tensão que o país vive, não é? João Lourenço fez a afirmação à imprensa de que o país estava com os cofres vazios e José Eduardo Santos veio a público desmentir naquela conferência de imprensa. Mas estavam realmente vazios? Não, tecnicamente não estavam realmente vazios, mas mas como é que estavam? Qual era o estado? O valor exato não sabemos quanto tinha. Segundo José Eduardo Santos, deixou 15 bilhões de dólares, ou seja, 15 mil milhões de dólares nos cofres do Estado, não é? O que na verdade eram as reservas líquidas do Estado. Agora, quando João Lourenço diz que os cofres estão vazios, não significa literalmente vazios, significa que o país não tem capacidade para poder responder às necessidades básicas que a população tem nessa altura. Então, eu creio que naquela altura José Eduardo Santos poderá ter sido mal aconselhado a convocar aquela conferência de imprensa. Pior ainda, foi uma conferência de imprensa onde só teve, como lhe é característico, falar sem ter a possibilidade de responder questões. Okay. Conferências de imprensa devem ser um bocadinho mais num país como o nosso, democráticas, onde o jornalista tem poder para fazer questões, o que não aconteceu. Será que essa atitude do ex-presidente indica que dentro do partido existem
algumas indiferenças. Sim, diferenças dentro do partido, desde que João Lourenço assumiu o poder e não só, sempre houve divergências. É claro que o MPLA vem sempre a público dizer, olha, não existem divergências no partido, mas isso é mentira. Repare que recentemente o atual secretário-geral do MPLA, não é? Ele fez declarações à imprensa, ao jornal de Expansão, se não estou em erro, dizendo que era a favor das políticas, que não era a favor das políticas de João Lourenço e que apoiava e que de modo nenhum estaria contra o antigo presidente dos Santos. Isso mostrou claramente que o atual secretário-geral não partilha da política de João Lourenço, o que são logo divergências, não é? Porque uma ala do MPLA vê-se colada ao antigo presidente José Eduardo dos Santos, a outra ala vê-se obrigada, alguns de livre e espontânea vontade, a apoiar as novas políticas. Agora, nós que somos neutros, é preciso olhar que o país precisa ganhar um novo rumo. A riqueza do país precisa ser dividida, precisa ser partilhada com todos. As novas políticas adotadas por João Lourenço são ideais e deviam ter o apoio da maioria dos cidadãos angolanos, inclusive do MPLA. Naquilo que diz respeito nos últimos tempos tem se falado muito sobre os restos mortais de Jonas Savimbi. Sim, sim. Como é que isso vem à tona e o que isso significa exatamente para nós como sociedade? Olha, se me permite, ia começar com os restos mortais do general Ben, se me permite. Olha, é o seguinte, o que João Lourenço pretende fazer com a entrega dos restos mortais de Jonas Savimbi e também com aquele funeral com honras militares que o general Ben teve acesso, a imagem que João Lourenço quer passar é de que, olha, somos todos angolanos, a guerra terminou e é preciso que nos olhemos como angolanos. Não podemos continuar a olhar as pessoas como UNITA, o MPLA. Não, Angola não é UNITA, o MPLA. Angola é um país onde todos são livres. Então, João Lourenço quer mostrar que devemos nos reconciliar com o passado e que o passado precisa ser esquecido. Dali, o general Ben ter sido homenageado por João Lourenço, não é? E ter tido um funeral digno de um militar que inclusive já foi vice-chefe das Forças Armadas angolanas. Quanto a Jonas Savimbi, João Lourenço anunciou de que em 2019, não é, os restos mortais seriam exumados e que ele próprio se empenharia para que isso fosse concretizado. É um outro sinal político, dos maiores sinais políticos dados por J-Lo. Por quê? Porque mostra que a oposição também, os elementos da oposição também são cidadãos angolanos. E que Jonas Savimbi é Jonas Savimbi. Jonas Savimbi não pode ser visto simplesmente da perspectiva negativa. E quais foram os motivos de tanto tempo que não se dava uma resolução a esse assunto? Creio que os restos mortais de Jonas Savimbi eram guardados como um troféu a exibir, é uma forma de troféu. Também é uma forma de humilhar a própria oposição, de dizer, olha, o vosso líder morto, tombado em combate, está cá sobre nossa tutela e que vocês não podem fazer nada enquanto estivermos aqui no poder. Mas já João Lourenço trouxe outra abordagem. João Lourenço quer que isso termine, quer que Jonas Savimbi tenha um enterro, não é como deve ser, que o corpo seja exumado e que, como costuma dizer, dentro de alguns anos poderemos ver provavelmente uma estátua de Jonas Savimbi, porque ele não pode ser visto do ponto de vista simplesmente negativo, não. Jonas Savimbi é um herói nacional, custa ainda chamá-lo de herói nacional, mas juntamente com Agostinho Neto, Holden Roberto, Jonas Savimbi merece, não é, alguma consideração da parte dos angolanos, porque a guerra não foi a UNITA que fez a guerra sozinha. A guerra foi feita com o MPLA. Não foi a UNITA que destruiu simplesmente pontes. No decorrer de uma guerra, todos nós somos forçados a destruir uma ponte de vez em quando achamos que o inimigo está próximo a nos alcançar. Ok. E agora, também falou-se muito sobre autarquias. Consegue explicar mais ou menos como é que é esse processo? Sim, a autarquias é o poder local, é a transferência do poder centralizado, não é? No Estado para o cidadão, para as localidades. Dessa forma, a gestão de certos recursos de cada uma dessas autarquias, desses locais, poderá ser feita internamente.
Porque é o autarca, o indivíduo que vive as necessidades, que vive a realidade de cada município, que poderá ter uma visão melhor para a resolução dos problemas. Então, a implementação das autarquias vai trazer grandes benefícios para Angola, porque será uma oportunidade para desenvolvermos até aqueles locais que o poder central não tinha capacidade de desenvolver ou de chegar lá rapidamente. Os autarcas poderão fazer isso. É uma abertura que todas as partes do mundo já começaram a fazer. Em África já temos muitos países, exemplo do Moçambique, e já era a altura da Angola também aderir ao sistema. Agora, naquilo que até mesmo antes da entrada do João Lourenço falava-se muito da diversificação de economia. Hoje em dia, como é que nós podemos ver? Será que quais são os futuros planos? Onde é que vamos tirar o nosso dinheiro aqui em Angola? Ok, onde é que vamos tirar o nosso dinheiro? Olha, nessa altura, não é, com a tão dita diversificação da economia, que nunca chegou a ser efetiva, não é, na antiga governação, agora, nessa altura, que me parece que o novo executivo está apostado de alguma forma em que a economia seja diversificada, o nosso dinheiro poderá sair do turismo. Repara, nós temos aqui uma grande indústria de turismo que tem sido desprezada ao longo do tempo. Olha para o Dubai, que é um país que vive muito do turismo. Olha para Cabo Verde. Então, se Angola abrisse para o turismo, se criarem condições para atrair turistas para Angola, poderemos retirar muito dinheiro do setor do turismo. E o país também, além do petróleo e os diamantes, o país tem outros recursos que andam subexplorados. Por exemplo? Não é? Dos recursos já conhecidos temos o diamante, temos o petróleo, mas o país também tem magnésio, o país também tem quartos e outros grandes minerais que uma vez explorados como deve ser, não é? O país poderá sair a ganhar. E as populações poderão ter uma agricultura também mais potencializada se o governo puder dar incentivos a essas pessoas. E quais são as medidas que o governo tem tomado para atingir esses objetivos? Olha, na atual governação, uma das grandes medidas foi a abertura do país, a facilidade com que certos países têm agora para entrar em Angola, a facilitação de vistos. A antiga burocracia que o país tinha, não é, passou a ser substituída por uma abertura cada vez mais abrangente. O cidadão europeu pode chegar aqui, o americano pode chegar aqui com mais facilidade. Não é? Essas visitas mais facilitadas poderão fazer com que esses estrangeiros conheçam as potencialidades do país, conheçam os locais, não é? E tragam seus investimentos aqui, tragam seu dinheiro para gastarem aqui nos nossos hotéis e, claro, nas nossas reservas naturais, nos nossos pontos turísticos. Por exemplo, repara, nós temos em Malange, no Ambo, em Malange temos as quedas de Calandula, que são subaproveitadas. Qualquer um chega, olha, faz suas fotografias e o governo em nada ganha com aquilo. Já imaginou se houvesse portagens à chegada de Calandula? Todos os carros, todos os indivíduos pagariam alguma coisa que podia ser revertido diretamente para os cofres do Estado e ser investido em Calandula ou em outra parte qualquer da Angola. Então, essas são as formas que o governo pode implementar de formas a conseguirmos mais dinheiro. E esses são os passos, a abertura que o país está a ter, a nova imagem que o país está a ter para se alcançar esses objetivos. Ok. Epa. Até agora estamos aqui só mil maravilhas. Acho que para o próximo bloco nós vamos falar um pouco acerca do que o que estava a faltar esse tempo todo para as coisas não andarem e também falaremos um bocadinho sobre o encontro com os revus. Eu volto já e até lá. Aborigen
bem-vindos de volta à terceira e última parte do nosso programa Speakers. Se você ainda não deixou o seu like, o seu comentário, não marcou aquele teu amigo que é expert em política, faça já isso, estamos à espera, assim, nos ajuda a crescer bastante. Agora eu quero saber, logo no início da governação do João Lourenço saiu uma pesquisa em que se dizia que o João Lourenço tem aceitação de 93% da população angolana. Sim. Será que hoje ainda ele mantém esse status? Olha, esse anúncio foi feito pelo Jornal da Angola na altura, de que a aceitação de J-Lo rondava entre os 93% da população. Eu creio que de alguma forma, nessa altura, com a Operação Resgate, não é? Eu creio que essa percentagem deve ter baixado lá para os 90% ou quem sabe até 87%, 89%. Porque do ponto de vista de certa camada da população, a Operação Resgate foi prejudicial para eles. Então essa camada da população não é pequena, é enorme. A Angola é maioritariamente composta por cidadãos que passam um dia com menos de $5 no bolso. Então, boa parte dessa população, com a Operação Resgate, creio eu, deve ter mudado de opinião em relação à governação de João Lourenço. E essa percentagem de 93% é capaz de ter baixado para 90% ou 87%, como disse. Já referiu aqui que acha que a Operação Resgate, no que tange à perseguição à venda ambulante, é errado, na sua opinião? Na minha opinião, exato. Para além disso, quais são as outras ações que acha que não estão assim muito corretas? Não, olha, eu me fixo exatamente no combate à venda ambulante, porque acho que, da minha opinião, não está correto. O país não está preparado ainda para tirar a zongueira da rua, para tirar aquele negócio informal da rua de um dia para o outro. O país precisa criar condições para que isso seja feito de forma gradual. Agora, um outro aspecto que tem a ver, que eu acho que não está de todo correto, tem a ver com o fechamento de certas igrejas. Não é? É o seguinte, é claro que existiam aqui muitos comerciantes da fé. Muitas igrejas eram realmente simplesmente negócios, não tinham nada de igrejas. Mas também é importante dizer que muitas das igrejas que estão na lista das que devem ser fechadas ou que foram fechadas, já eram igrejas até certo ponto bem estruturadas. Só não cumpriam com um requisito do número de, acho que são 100.000 assinaturas que o governo pedia, mas já eram igrejas homogêneas, que de alguma forma podiam ser mantidas ou podiam ser ajudadas a se legalizar. Não pertenço a nenhuma dessas igrejas que eu digo que deviam ser ajudadas, até porque eu sou membro de uma igreja já legalizada, mas consigo ter uma visão também, não é, um bocadinho mais alargada. Esse é um outro aspecto que eu acho que devia ser ponderado até certo ponto, mas que era a altura de fazer um stop, ou de dar um stop às igrejas, a certas igrejas, na verdade já era sem tempo. E na sua opinião, o que será que fazia com que, de certa forma, não andassem as coisas aqui? Porque hoje nós conseguimos ver que, querendo ou não, levantou uma luz de esperança no fim do túnel. Exatamente. Nós podemos ver que hoje em dia a comunidade internacional já nos vê com outros olhos e que até o próximo ano Luanda será oficializada como capital da paz. Exatamente. O que acontecia antes que hoje acontece em tão pouco tempo? Exato. Olha, o que impedia essa avalanche de mudanças positivas em Angola não é nada menos do que vontade política. Foi a falta de vontade política, não é, que fez com que o país continuasse parado conforme estava. A falta ou seja, a vontade de proteger os interesses de uma elite em detrimento dos interesses da população fez com que o país continuasse parado. Repara, nós já devíamos ter aberturas em termos de turismo e integração econômica com países, por exemplo, como a África do Sul. E não tínhamos porque em 2013 Angola disse não à África do Sul quando esta propôs a abertura, não é, para uma integração econômica mais efetiva. Por que Angola negou na altura? A justificação foi de que o país não estava preparado para tal. Mas isso será verdade? Não. No meu ponto de vista, a elite é que não estava preparada para receber concorrência.
Porque quando dizemos que vamos nos abrir em termos de integração econômica, por exemplo, com a África do Sul ou com outros países, significa dizer que certas empresas sul-africanas virão competir de igual para igual com Angola, com as empresas angolanas. Na verdade, o que nós não queríamos era que houvesse concorrente para as empresas dos nossos filhos, que houvesse concorrente para as empresas dos nossos amigos. Então, nós protegíamos os nossos interesses, os interesses da elite, e não protegíamos o interesse da população no geral. Então foi essa falta de vontade política que fez com que a Angola continuasse parada. Já hoje, não. Hoje você não vê filho nenhum de João Lourenço a ocupar cargos de grande destaque. Essa foi a grande mudança. João Lourenço hoje parece estar, ou seja, a imagem que nos está a dar é que está interessado no país no seu todo, não numa elite. Aliás, ele disse agora na tomada de posse como presidente do MPLA de que castigaria todos, não importa quem seja, se eram membros do MPLA ou não. Inclusive, pela primeira vez, vimos um líder do MPLA apontar o dedo aos membros do partido. O MPLA era intocável, tudo que faziam era certo. Ninguém ousava dizer que aquilo ou isso que o MPLA fez está errado. Será que, tocando nesse assunto, Claro. será que podemos desassociar a imagem do João Lourenço com a imagem do MPLA? Sim, de certa forma podemos, porque até hoje, nesses anos todos, o MPLA não estava acostumado a ser criticado, a que um membro dentro do partido apontasse o dedo ao próprio partido. Agora já não é um membro qualquer, não. É o líder do partido, o presidente do partido a dizer que isso está mal. Isso é inédito no MPLA. Nota que João Lourenço tem dado vários sinais de melhorias. Ainda mesmo quando da sua tomada de posse como presidente do MPLA, João Lourenço fez uma afirmação que deixou muitos integrados. João Lourenço disse na altura que era com prazer que ele tomava, tomava a liderança do partido, ou seja, se tornava no 5º presidente do MPLA. Aquilo foi um balde de água fria, tanto para a imprensa como para a população geral. 5º presidente do MPLA. Nós só conhecíamos Agostinho Neto e o José Eduardo Santos. Não. Existiam outros grandes líderes que nem sequer o nome você ouvia falar. Então, a abertura que João Lourenço traz é outra, é vontade política. É isso que faltava na antiga administração. Agora, falando de abertura política, o que dizer sobre esse encontro que aconteceu há poucos dias com os revus? Olha, esse encontro de João Lourenço com os revus foi um outro passo genial da parte de J-Lo, não é? Nós vivíamos... Começa por explicar quem são os revus, né? Os 17 mais 2, claro. né? Temos os 17 mais 2, que são aquele grupo de jovens que estiveram detidos por algum tempo, não é? Acusados de estarem a orquestrar, não é? Questões, ou seja, situações perigosas para a nação, não é? Mas que depois acabaram sendo libertados, não é? Estou a falar de Lote Beirão, não é? E companheiros, que são os 15 mais 2. Agora, de um modo geral, os ativistas recebidos agora, estamos a falar de Lote Beirão, estamos a falar nomeadamente de Rafael Marques e outros. Essa abertura ou esse encontro com os revus, vamos todos chamá-los de revus já agora, os ativistas sociais que foram recebidos, passa aqui o termo, não é? João Lourenço está a dar uma nova abertura. João Lourenço está a dizer à população, ao país, de que, olha, não importa qual é a cor da tua camisola, o que você tem a dizer eu quero ouvir. Não é? Juntos podemos governar Angola melhor. Não importa o fato de eu ser do MPLA e você da UNITA, ou seja, um indivíduo partidário, mas quero ouvir o que você tem a dizer. E os revus, não é? Ou esses ativistas como Rafael Marques, Duarte Beirão e outros, não é? Por algum tempo eles foram contra certas medidas tomadas pelo governo, pelo MPLA no caso, né? que era o partido no poder. Com essa abertura, João Lourenço está a dar a mão, está a dizer, olha, vamos esquecer o passado, agora o que vocês têm a dizer vale sim ouvir, eu quero ouvir. E sempre que for necessário, por favor, apareçam quando eu fizer um convite. Repare que Rafael Marques nem sequer foi recebido no primeiro dia, mas que Sua Excelência o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, teve a amabilidade de recebê-lo no dia seguinte. Foram gestos dignos de um chefe de Estado que João Lourenço não é? Mostrou. E sem falar que também quer passar aquela mensagem de que a oposição não necessariamente deve ser inimigo. Não, a oposição não é inimigo. A oposição na verdade devem ser encarados como parceiros.
São todos angolanos, sabe? Aqui ninguém tem no seu bilhete escrito filho da Rainha Zinga ou de Angola Quiloás ou Bula Matade. Não, não. O país é de todos nós. E todos nós temos que ser, temos que ter oportunidades para falar, oportunidades para ser ouvido, etc, etc. Ok, disse que o João Lourenço negou a proposta do próprio filho de gerir e criar uma empresa de aviação. Será que... Como é que podemos ver isso? Olha, sinceramente falando, esse é um assunto que não acompanhei. Mas caso tenha acontecido, era de esperar. Né? Tudo que João Lourenço não quer hoje é que seja comparado à antiga administração. Se ele exonera Zeno, exonera Isabel dos Santos, ele não quer permitir que o filho crie uma empresa nesse setor, porque de algum modo esse filho ou essa empresa terá privilégios, não é? Que ele acha que não são corretos. Então eu acho um passo genial. É importante que o líder africano perceba que o país não é sua propriedade. O país é de todos nós, não é? Todos aqui nesse país, ou seja, nesse país existe muita gente que tem habilidades. Os talentosos, os empreendedores, não são só os filhos de ministros, de presidentes, não. Existe uma série de empreendedores, jovens geniais, todos precisamos de oportunidades. Então, se João Lourenço tomou essa decisão, caso esse assunto tenha ocorrido, eu bato palmas e era de esperar. Será, até que ponto é que nós podemos analisar essas medidas do presidente como algo que não é, que seja algo só assim, um pano... Uma fachada. Exato. Como é que podemos considerar que não, isso realmente é algo que vai nos trazer benefícios, ele está fazendo em prol do país ou simplesmente para melhorar a imagem dele e do partido? Olha, é o seguinte... O que me faz crer que toda essa avalanche de mudanças não seja uma fachada, não é? É o fato de João Lourenço, não é, nos seus discursos, falar isso de coração e atacar quem acha que está errado, inclusive membros do MPLA. O fato de João Lourenço travar uma luta, declarar guerra à corrupção, não importa qual a cor da sua camisola, isso é prova mais do que suficiente de que isso não é fachada. Você acha que João Lourenço ia se meter numa fachada tão perigosa como essa? Os marimbondos. Exatamente, tão perigosa como essa? Não. Isso não é apenas uma fachada. Isso é mesmo vontade política, vontade de mudança. Mas nós temos que estar consciente de que boa parte dos benefícios dessas mudanças não acontecem do dia para a noite. Dali que certa camada da população ache que isso é simplesmente fachada. Não, não é fachada. Por quê? Acham que é fachada porque ainda não começaram a sentir os efeitos, ou seja, as vantagens dessas mudanças. Mas as vantagens levarão algum tempo para que possam surgir. E como, agora para fechar já, como analista político, como vê que... como será o final desse mandato? Como você acha que vai ser o resultado final desse mandato presidencial? Olha, eu acho que o final desse mandato presidencial terá um sabor agridoce. Para alguns será tão amargo quanto não esperavam, e para alguns será bom. Eu creio que no final do mandato poderemos ter uma Angola nova. Aliás, já temos uma Angola nova. A credibilidade que começamos a ganhar, as visitas de instituições como o FMI, o discurso aplaudido de Sua Excelência João Lourenço no Parlamento Europeu e depois em Nova Iorque, na sede das Nações Unidas, toda essa nova visão, essa nova cara que Angola está a ganhar, creio eu que no final do mandato poderá ser reforçada. Terminaremos com um país com maior credibilidade, terminaremos com um presidente que a população vê, ou seja, que o mundo vê como um chefe de Estado digno de uma nação como Angola. Repara que, inclusive, algumas publicações mundo afora elegeram João Lourenço como uma das pessoas mais influentes do mundo. Não é todos os dias que isso acontece com um governante angolano, com um governante africano. Então, no final do mandato, desse primeiro mandato, teremos uma Angola nova. Caso João Lourenço permaneça até o final do segundo mandato, não tenho dúvidas, teremos uma Angola 2 vezes melhor da que temos agora. Só precisamos saber que o país esteve durante 30 anos sobre uma governação. O país está amarrotado, o país está desarrumado. E isso não se arruma do dia para a noite.
Também é importante aqui dizer que é claro que a antiga administração não cometeu apenas erros, também houve coisas positivas que foram feitas pela antiga administração, mas que acabaram sendo, sujas, acabaram sendo eclipsadas pelas grandes falhas que se cometeram nos últimos anos, onde cada um tirava dinheiro, levava daqui e dali. Tá? É importante que os filhos dos nossos governantes, e deixar agora uma mensagem para eles, se apercebam que o país não é vosso, o país é de todos nós, e que as consequências pelo que se fez está agora aí a ser vivido. Há pouco tempo disse que previa que talvez, só talvez, o presidente pudesse se desassociar completamente do partido. Sim. Por quê? É o seguinte, há a probabilidade de, no final do seu mandato, né, lá para o segundo mandato, há a probabilidade de João Lourenço querer concorrer, quem sabe, não é? Caso a nossa Constituição o permita, de forma independente. Repara que o respeito que João Lourenço ganhou hoje, o respeito que ele ganhou, já não é só por ele ser membro do MPLA. Repara, na altura que votamos, na verdade nós votamos mais no MPLA do que em João Lourenço. Tá vendo? Mas agora nós apoiamos mais João Lourenço do que o MPLA. Então é provável que no futuro o João Lourenço, caso a nossa Constituição permita, possa inclusive chegar a concorrer a título pessoal. E qual é então a mensagem ou o seu... Deixa uma mensagem para o pessoal lá de casa que acompanha a política e não está entendendo muito bem o que está a se passar. É o seguinte, para o pessoal lá de casa, é importante que saibamos que o país começou a mudança há pouco menos de um ano, não é? E que é importante que a gente saiba que o país não vai mudar do dia para a noite. É verdade, estamos ansiosos, queremos empregos, queremos estradas boas, queremos oportunidades de crescimento, mas isso é um processo. Conforme já sabemos, destruir é fácil. Construir leva muito mais tempo. Então, essa é a mensagem que eu tenho. E ao Presidente da República também gostava de deixar uma mensagem de que nos orgulhamos de boa parte das atitudes, dos passos que o atual Executivo está a dar sobre sua liderança. E que esperamos que tudo o que está a ser feito possa ser feito cada vez com mais força e rigor para criarmos uma Angola melhor. Desejo a todos os angolanos, em especial aos seguidores da Teletona TV, um feliz ano novo. Um próspero ano novo, que todas as metas estabelecidas em 2017 que não puderam ser concretizadas possam sê-los em 2019. E a todos os seguidores da Teletona TV tenho mais uma mensagem a deixar. Cada dia mais, se acheguem um bocadinho mais a essa televisão que a todos os angolanos orgulha bastante. E é com essa mensagem muito bonita, muito obrigado, Faria. E que nós deixamos vocês com promessa de voltar. Nós ainda voltamos esse ano, então não vou falar ainda Feliz Ano Novo. E é isso, eu espero vocês para o próximo programa. E até lá, um beijo grande no coração de todo mundo. Tchau!